Oi, gente. Eu estava aqui refletindo na palavra e queria dividir com vocês hoje. E queria dividir também essa vista que eu amo. Tomara que no vídeo dê para ouvir os passarinhos cantando. Mas amém, eu quero dividir uma palavrinha com vocês. Mas antes, vamos orar? Paizinho, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um que me ouve agora. O Senhor tem um propósito na minha vida e os teus planos não são frustrados. Eu te peço em o nome de Jesus. Fala conosco, Deus, que nada venha atrapalhar esse tempo nosso contigo. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero dividir com vocês um trechinho da palavra que está lá em Gênesis 12. Diz assim: quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Esse trechinho, ele está contando a história lá em Gênesis, quando Abraão, o pai da fé, né, conhecido por ser o pai da fé, ele foi chamado por Deus. E Deus falou para ele: Abraão, eu tenho uma terra para você. Você quer vir comigo? Por isso que ele é um homem de fé mesmo, porque ele não sabia nem para onde Deus estava mandando ele. Mas quando Deus falou, ele falou: eu vou. E ele foi com Deus. E no caminho, logo depois disso, quando eles começam a viagem deles, Abraão era casado com Sara, nessa época ainda era Sarai. E ela era uma mulher muito bonita. E ela era de verdade meia-irmã de Abraão. E Abraão, quando ele vai chegando num reino, ele fala para a esposa dele: olha, quando chegar lá, a gente fala que você é minha irmã, porque senão, como era o costume da época, eles iam achar que se ele fosse casado com ela e o rei tivesse interesse nela, eles matariam ele para ficar com ela. E Sarai obedeceu e eles foram. E esse versículo, ele me deixou intrigada, porque eu pensei, gente, Abraão sabia que era Deus quem estava direcionando ele a uma terra prometida. Ele não sabia exatamente o lugar que ele chegaria, mas ele sabia que essa caminhada que ele estava fazendo era Deus que estava direcionando. Porque às vezes a gente esquece, Deus ele tem uma promessa, mas todo o caminho que a gente percorre até chegar nessa promessa, esse caminho ele foi desenhado por Deus também. Jesus é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente anda pelo caminho. Então Abraão estava seguindo o caminho até a promessa dele, Deus estava com ele nessa trajetória que ele estava seguindo. E isso me deixou intrigada. Por que ele mentiu, né? Por que ele não falou: não, a gente vai chegar lá, eu vou falar que eu sou seu marido e Deus vai fazer um milagre e nada vai acontecer? Porque Abraão, ele era homem como nós somos, ele era um ser humano. Ele tinha as inseguranças dele, ele tinha o medo dele, ele tinha as preocupações normais que um ser humano tem. Tem muitas vezes que, às vezes, aqueles que já conhecem a palavra de Deus e passam por situações difíceis acham: ah, não, eu conheço o amor de Deus, eu não posso me sentir triste. Ah, eu conheço o amor de Deus, eu não posso ficar preocupado. Gente, nós somos humanos. É natural do ser humano ficar preocupado. É natural do ser humano ficar ansioso. A gente só não se deixa vencer pela preocupação, não se deixa vencer pela ansiedade. E quando a gente continua lendo lá no capítulo 12, né, quando Abraão propõe isso a Sara, que ainda era Sarai nessa época, ela aceita e eles chegam nessa cidade e o rei realmente se interessa por ela, mas Deus encaminha uma praga. E aquele rei fica assustado. Eu vou até ler aqui, ó, lá no verso 17 do capítulo 12, diz assim: mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Gente, eu estava falando rei, né? Não, mas é faraó. Mas olha como foi o cuidado, né? Deus mostrando cuidado e soberania a Abraão.
Por quê? Porque Deus livrou Abraão já na situação difícil. Ele se colocou naquela situação, colocou a esposa dele na situação, mas ainda assim Deus foi fiel com ele. Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca volta atrás na palavra que ele deu. Se ele disse que iria fazer, ele vai fazer. Se ele disse que não era para fazer, é porque não é para ser feito. O que nós precisamos é estar mais atentos à voz de Deus, sabe? Eu amo esse trechinho aqui da minha casa, onde eu posso ouvir os passarinhos, onde eu posso olhar para a natureza, porque a gente para pensar. Hoje nós vivemos em um tempo de tanta informação, de tanta imagem, de tantas pessoas, de tantas vozes, mas a única voz que importa é a voz do Senhor. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Porque Abraão, mesmo estando inseguro, mesmo preocupado, ele foi seguindo o caminho da promessa, que ele não sabia nem para onde ele ia chegar, mas ele foi caminhando. E mesmo passando por uma situação difícil com Faraó, ele usou da humanidade dele, mas ainda assim Deus teve misericórdia de Abraão e cuidou dele e de Sara. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Ele é soberano sobre as nossas dificuldades. Ele é soberano sobre as situações difíceis que nós vivemos. Nada é novidade para Deus. Não, nada pega Deus de surpresa. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você nunca pensou que viveria. Porque nós, seres humanos, temos essa mania de nos colocar prazos, né? Porque a gente pensa, não... Principalmente mulheres, não, eu vou me casar com 25, vou ter filho com 30, vou estar mega muito bem empregada com 35, e aí quando a gente olha e chegou naquele número que a gente acha que não cumpriu as metas que nós mesmos estabelecemos e nós mesmos achamos que é o sucesso, e quando nós não conseguimos, nós nos frustramos. Mas não é uma vida de frustração que Deus tem para nós. Cada um de nós tem um tipo de vida. Cada um de nós passa por situações diferentes. Cada um de nós veio de uma família diferente, de conceitos diferentes, de criações diferentes. Nós somos seres individuais diante de Deus e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus jamais colocaria um sonho no nosso coração que Ele não pudesse realizar. Mas será que nós temos nos voltado ao Senhor? Será que nós temos submetido os nossos desejos, as nossas vontades ao Senhor? Será que nós temos olhado para Deus, ao invés de olhar para nós mesmos? Eu amo muito aquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nessa hora eu quero te convidar. Eleva os seus olhos para os montes. Olha lá para cima. Lá onde não existe preocupação, onde não existe tristeza. O mundo é tão maior do que nós. Nós, seres humanos, somos egoístas, egocêntricos. Nós achamos que é tudo sobre a gente. Ah, porque eu estou passando essa dificuldade. A gente acha que o nosso problema é o maior de todos. Ah, não, porque você não sabe o que eu tenho vivido. Na palavra diz que existem pessoas passando por tribulações iguais ou piores do que as nossas. Eleva os seus olhos para os montes, pede socorro ao Senhor, se alegra nele. Hoje nós começamos esse vídeo fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor, porque muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Se você tem internet para assistir esse vídeo, agradece ao Senhor. Se você pode pagar pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua televisão, pelo meio pelo qual você assiste, agradece ao Senhor. Se hoje você se levantou da sua cama, agradeça ao Senhor. Se você está numa cama de hospital e você não sabe o que vai acontecer, confia no Senhor, porque Ele tem o governo de todas as coisas e a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Ele sabe o sim e o não. Ele sabe a hora. Ele sabe o momento certo. Apenas confie, apenas se entregue de todo o coração. Apenas eleve os seus olhos para os montes, porque Ele é um Deus bom, um Deus justo, um Deus fiel.
Que em nome de Jesus essa palavra entre no seu coração hoje. Que a sua ótica mude, que a maneira como você tem enxergado a sua vida mude, que a maneira como você tem enxergado a vida das pessoas ao seu redor mude, que você tenha olhos de bondade, olhos de alegria, olhos de amor, porque é assim o nosso Criador. Que você tenha um dia repleto da presença de Deus, que o seu ano seja marcado pela graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se você foi edificado por esse vídeo, lembra de se inscrever no canal, compartilhar, dê um like para mais pessoas serem alcançadas por ele. Que Deus nos abençoe, que nós sigamos olhando para o alvo, olhando para o monte, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Um beijo!